Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, vamos procurar as relações que nós podemos determinar, considerando a temperatura e pressão como variáveis independentes. Lembrando sempre que o objetivo nosso agora é, quando combinarmos as equações, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, a gente escreveu uma equação que nós chamamos de equação TdS, que é a temperatura vezes a variação da entropia corresponde a alguma coisa, ok? Então, quando a gente considera temperatura e pressão como variáveis independentes, nós vamos estar utilizando, da mesma forma que nós fizemos nas aulas da equação da energia, em vez de estarmos utilizando a energia interna, nós vamos estar utilizando o conceito de entalpia, ok? Então, a nossa entalpia, H, só para relembrar, é U mais P vezes V. Então, se eu tomar uma diferença entre dois estados termodinâmicos vizinhos e em equilíbrio, a variação dessa entalpia dH vai ser igual a du mais PdV mais VdP. E retomando a nossa equação 3, em que nós tínhamos TdS igual a du mais PDV, né? Essa aqui é a equação 3. Vamos falar que essa aqui então é a minha equação 18, dando continuidade à nossa numeração. E a gente pode então substituir 18 na equação 3. Então, substituindo 18 em 3, nós vamos ficar com TdS. Então, nós temos du mais PDV, que é justamente esse meu termo aqui, né? Então, a gente vai ficar que é dH menos VdP. E nós podemos então escrever que minha variação ds ela é 1 sobre T dH menos VdP. Ok? Então, essa é a nossa equação 19. E para uma variação infinitesimal, vamos falar assim, então a gente consegue escrever uma variação infinitesimal H em função da temperatura e pressão, nós já fizemos isso, como sendo um dH igual a um dOH ΔT, a pressão constante dt, mais dOH ΔP, a temperatura constante dP. Ok? Isso daqui, só para relembrar, né? Nós sabemos que é o Cp, e esse cara aqui, eu já cansei de dizer para vocês, ele não é uma propriedade do sistema, e ele é determinado a partir da equação de estado. Nós determinamos o valor dele quando vemos a nossa relação do experimento de Joule-Thomson. Então, vamos substituir então esse meu dH na minha equação 19. Então, nós vamos ficar com o meu ds, ele é 1 sobre T, de dOH ΔP dt, mais dOH ΔP, a temperatura constante, dP, menos esse termo VdP. Então, reagrupando os nossos termos, nós podemos escrever o meu ds como sendo 1 sobre T, que multiplica dOH ΔT, pressão constante, dt, mais, que faltou um sobre T, né, pessoal? dP. Ok? Então, a gente só rearranjou todos os nossos termos e vamos chamar isso aqui de equação 20. Então, da mesma forma que eu estou imaginando que eu tenho um estado A e o meu sistema evolua para um estado B, e a diferença de entalpia entre esses dois estados é dH, eu posso imaginar também que a diferença de entropia entre esses meus dois estados é dt. E esses estados eles diferem
aí, né, tem uma diferença de dt e dp em sua temperatura e pressão, tá? Então, se eu posso considerar isso, a gente consegue escrever o ds, a nossa variação da entropia, em termos das variáveis temperatura e pressão. Então, para uma variação dt e dp no nosso sistema, então a gente pode falar que o nosso ds ele é um ΔS ΔT, a pressão constante dt, mais um ΔS ΔP, a temperatura constante dp. Ou seja, nós estamos fazendo aqui exatamente os mesmos passos que nós fizemos na nossa aula anterior, quando nós obtivemos as relações quando consideramos temperatura e volume como variáveis independentes, ok? Então agora o que a gente tem que fazer é o quê? Como esses meus dois estados, essas minhas duas variações, elas representam os mesmos estados vizinhos termodinâmicos, né? Nós podemos igualar as equações 20 com a equação 21, ok? Então, tomando 20 com 21, para isso ser verdade, a gente vai então dizer que o meu ΔS ΔT, a pressão constante, ele tem que ser 1 sobre T de ΔH ΔT, a pressão constante, ok? Então vamos chamar isso aqui de 22, e aí eu já vou até adiantar aqui, tá? Como nós sabemos que esse cara aqui é CP, tá? Vamos escrever o nosso ΔS ΔT em função do CP. Então, ΔS ΔT, a pressão constante, é CP sobre T. Então essa daqui vai ser a primeira equação que vai entrar na nossa equação TdS, tá? E vamos chamar ela de 22A. E o nosso segundo termo, ele é o ΔS ΔP, a temperatura constante. Então ele tem que ser 1 sobre T, que multiplica ΔH ΔP, a temperatura constante, menos o meu volume. Vamos chamar de equação 23. E aqui de novo, da mesma forma da aula passada, nós vamos aqui encontrar uma outra relação que nós vamos chamar de 23A. Certo? E como que a gente encontra essa relação? Vocês estão lembrados? Se não estão lembrados, é o seguinte: a gente tem que chegar e pegar a minha equação 22 e fazer uma derivada com relação à pressão, mantendo a minha temperatura constante. E a minha equação 23, eu tenho que pegar ela e fazer uma derivada com relação à temperatura, mantendo a minha pressão constante. Certo? Como nós sabemos que as derivadas parciais mistas de segunda ordem da entropia e da energia interna, elas são sempre iguais, ou seja, a ordem de diferenciação não altera o resultado, então a gente vai, depois de fazer essa diferenciação, a gente acaba igualando os nossos resultados, certo? Então vamos fazer isso. Certo? Então, só fazer a diferenciação da equação 22 em função da minha pressão. Então, eu vou fazer um ΔP, né? E essa minha derivada, eu vou ter que manter a temperatura constante. E eu vou derivar, então, ΔS, ΔT, a pressão constante. Certo? Então, eu vou ter que ΔP, vamos lá. A minha, temperatura constante tem que ser 1 sobre T de ΔH ΔT, a pressão constante. Certo? Então, como eu estou derivando a temperatura constante, esse meu termo aqui, ele
sai para fora da integral, ok? Ele é constante. Então, isso daqui ele vai ficar simplesmente 1 sobre t, e aí eu tenho que ter a minha derivada do meu ΔH ΔT. Então, é a derivada segunda, 1 sobre t de del2h del P del T. Ok? Então, essa daqui é a nossa equação 24. E agora, diferenciando a equação 23, a nossa equação 23, a gente toma a derivada da temperatura, mantendo a minha pressão constante, de um del S del P, a temperatura constante. Então, vamos fazer de novo devagar. Então, é a derivada da temperatura, mantendo a minha pressão constante, de quem? Já comecei errando. De 1 sobre T, de ΔH del P, a temperatura constante, menos V sobre T, ok? Então, aqui eu só já apliquei a minha distributiva da temperatura. Bom, então vamos fazer essa operação. Então, primeiramente, a gente deriva o primeiro termo e multiplica pelo segundo. Então, vamos derivar o primeiro. Então, vai dar menos 1 sobre t quadrado de ΔH del P, a temperatura constante. E depois, a gente multiplica o primeiro pela derivada do segundo. Então, é 1 sobre t de del2h del T del P. Menos, agora vamos lá, menos, então eu tenho 1 sobre t vezes o meu volume. Então, de novo, derivo o primeiro, então dá menos 1 sobre t quadrado, multiplica pelo segundo, e depois você multiplica o primeiro pela derivada do segundo, que é o del V del T, a pressão constante. Ok? Então, vamos reagrupar os nossos termos de t quadrado e t. Então, eu vou poder escrever 1 sobre t, que multiplica del2h del T del P. E eu tenho esse sinal de menos com esse sinal de mais, que vai me dar um termo negativo, menos del V del T, a pressão constante, mais 1 sobre t quadrado. Então, 1 sobre t quadrado, ó, esse sinal de menos com esse de menos, ele fica positivo, né? Então, vai ficar V menos esse meu cara aqui, ΔH del P. ΔH del P, a temperatura constante. Ok? Então, isso daqui, ele é a minha derivada del P de del S del P, a temperatura constante e a pressão constante. Certo? Então, isso daqui é a minha equação 25. E agora o que nós fazemos? Só igualando a equação 25 com a 24. Então, nós vamos ficar aqui 1 sobre t de del2h del P del T é igual a 1 sobre t de del2h del T del P. Então, 1 sobre t, cancela 1 sobre t. E aí eu vou ficar com del2h del P del T, que vai cancelar com del2h del T del P, que é a mesma coisa, não importa a ordem de diferenciação. Certo? Então eu vou ficar com 0 igual a menos del V del T, a pressão constante, mais o meu volume, menos meu volume dividido por T, que tem esse T que sobrou aqui, desculpa, menos 1 sobre T de ΔH del P
a temperatura constante. Então, ΔH, ΔP, a temperatura constante, ele vai ser igual a V menos a temperatura de ΔV, ΔT, a pressão constante. Então, era a relação que nós estávamos procurando para a gente substituir na nossa equação, que vai ser a nossa equação futuramente, que a gente vai chamar de equação TdS. Tá? Então, essa daqui é a equação 26. E o que eu gostaria de chamar atenção na nossa equação 26? Na equação 26, esse cara que a gente conhece, né? Ó, tá? E para quem não se lembra de quem é esse cara aqui, ele é o volume vezes o beta, tá? Justamente a definição de beta é 1 sobre V ΔV ΔT, a pressão constante, certo? Então, novamente, tá? Para determinar a variação da entalpia com a pressão em um processo isotérmico, tá? Se nós conhecermos as propriedades da nossa matéria e a equação de estado dela, a gente consegue determinar essa variação. Que mais? Esse cara aqui ainda, tá? Eu vou deixar o link aqui, a gente já determinou ele na nossa aula do experimento de Joule-Thomson, tá? E nós determinamos ele como uma função do coeficiente de Joule. Coeficiente de Joule-Thomson, desculpa. Certo? Então, ó, já foi determinado. Certo? Então, eu deixo o link aqui para vocês darem uma relembrada nisso. Tá? Então, vamos substituir agora a nossa equação 26 na nossa equação 23. Tá? Então, ó, na minha equação 23, eu tenho um menos V, que quando eu substituir o meu ΔH ΔP, quando eu substituir esse cara aqui, né, esse menos V, ele vai ser cancelado por esse V positivo, mais V, certo? E eu tenho também esse T, que está multiplicando, e eu tenho esse T aqui que está dividindo. Então, eles todos vão ser cancelados. Ok? Então, o que eu vou ficar vai ser o ΔS e ΔP, a temperatura constante, vai ser igual a ΔV, ΔT, a pressão constante. Ok? E olha só, pessoal, que legal. Nós hoje estamos vendo as nossas equações considerando T e P como variáveis, né? Então, ó, T e P como variáveis. Na aula anterior, nós vimos T e V como variáveis independentes. Estão lembrados? E adivinha o que deu aquele nosso termo? Olha só. P, T e V. Certo? T e V. E lá vai ser o quê? T e P. Ok? Então, só um recurso mnemônico, né? Para a gente para um pouquinho para pensar, a gente consegue lembrar quais são as nossas variáveis. Então, vamos reescrevendo então a nossa equação 26 em termos de beta, o que a gente pode ter? Então nós vamos ficar aqui ΔH ΔP, uma temperatura constante, é V menos T beta V. Ou seja, pessoal, novamente, então a gente pode determinar a variação da entalpia com a pressão em um processo isotérmico através das propriedades do nosso sistema, que é o beta, e da nossa equação de estado, se a gente conhecer. Certo? E o interessante é que é o seguinte, quando que esse meu termo aqui ele vai ser positivo e quando que ele vai ser negativo? Então, ó, nós vamos ter aqui o ΔH, ΔP, a temperatura constante, ele vai ser positivo se 1 for maior do que ΔT. Certo? Se 1
for maior do que ΔT. E ele vai ser negativo, né, se 1 for menor do que ΔT. Ok? Então, por exemplo, quando eu pego um processo de congelamento da água, eu tenho um beta que ele é negativo. Então, o beta negativo, com esse sinal negativo aqui, ele vai ficar um termo positivo. Ok? E o beta sendo negativo, eu estou nessa situação. Então, a minha entalpia aumenta. Tá? No processo de resfriamento, em que sai do estado sólido e vai para o líquido, o meu beta ele é positivo. Tá? E aí, então, a gente está nesse caso aqui, certo? E a entalpia do meu sistema, então, diminui. Ok? Ou a entalpia diminuindo, porque está liberando calor, de uma forma mais simples de se dizer. Bom, agora que a gente conhece, então, esse cara aqui, né, como que a minha entalpia varia com a pressão, vamos tentar entender o que acontece com a variação da entalpia do nosso sistema que a gente colocou. Ou seja, o que acontece com a nossa equação, né? O que cada termo representa da nossa equação DH, essa equação aqui, ó, que eu coloquei. Tá? Então, vamos substituir aquele termo aqui e vamos tentar compreender a nossa equação. Então, o meu DH, que é o ΔH, ΔT, a pressão constante dt, mais ΔH, ΔP, a temperatura constante dP, a gente vai simplesmente escrevê-lo como sendo um Cp dt mais V menos ΔV, ΔT, a pressão constante dP. Então, o que significa cada termo? O meu DH, ele é simplesmente a variação da entalpia, é isso. E essa variação da entalpia, ela vai corresponder, né, devido a uma absorção ou liberação de calor, que é o que representa o meu termo CPDT, certo? E o nosso último termo, que ele é o mais complicado, e a gente consegue identificar que ele é o trabalho, da mesma forma que nós identificávamos na nossa aula anterior pelo DV, pelo DP, a gente identifica que é o trabalho. Então, ou seja, essa daqui é a que a gente chama que é a porção de calor convertida em trabalho. E é engraçado a gente falar que é uma porção de calor convertida em trabalho, porque a gente acabou agora de ver que esse ΔV, ΔT aqui está relacionado com a nossa entropia, né? E é engraçado, por quê? Porque o nosso calor ele não é convertido 100% em trabalho, é só uma porção. E a entropia, ela justamente quantifica isso para a gente. Lembra na nossa máquina térmica? Que ela recebe uma quantidade Q de calor e realiza trabalho, mas nunca é completamente esse trabalho, tem sempre uma porção de calor perdida. Ok? Então a entropia estabelece uma relação entre esse calor perdido. Ok? Então é a porção de calor convertida em trabalho. Bom, e o que vai significar então? Então vamos lá. Então se eu tiver o meu V, vou colocar assim, né? V maior do que o ΔV, ΔT, a pressão constante, né? Esse meu termo ele vai ficar positivo, então o trabalho é realizado sobre o sistema. Tá? Então, aí. E se eu tiver que V é menor do que o ΔV, ΔT, a pressão constante, o sistema realiza trabalho. Ok? E a gente consegue ver isso de uma segunda forma. Então vamos escrever esse termo todo aqui como sendo o V menos minha temperatura ΔV. Tá? E aí a gente pode colocar então que é V1 menos T beta.
E a gente pode ter duas situações. Então, 1 menos temperatura vezes beta maior do que zero, ou seja, 1 é maior do que beta t, e isso só vai acontecer se o meu beta for menor do que zero. E a outra situação é 1 menos t vezes beta menor do que zero, ou seja, 1 é menor do que beta t, e isso só vai acontecer se beta for maior do que zero. Então, por exemplo, nesse nosso primeiro caso aqui, tá? Se a gente pegar a água, tá? Entre 0 e 4 graus, tá? Vamos colocar assim, ela tem o nosso beta negativo, ok? Então, no processo de resfriamento, ela é negativo, e nós estamos, então, realizando o trabalho sobre o nosso sistema, para fazer a nossa água congelar, certo? Bom, então a análise é essa, uma análise rápida, tá? Procurem sempre estar buscando algum significado nas nossas equações, tá? Então, se a gente tem uma variação positiva de H, quer dizer, então, que parte do meu sistema absorve calor e a outra parte desse calor aqui é feita trabalho sobre ele, certo? Então, ele converte esse calor, parte aumentando a temperatura e parte aumentando a entalpia do sistema. Legal? Bom, então vamos para o final da aula, que o nosso objetivo é escrever as equações TDS. Então, podemos escrever as equações TDS. Então, a gente consegue escrever as equações TDS utilizando as equações 22A e 23A. Ok? Então, nós tínhamos que o nosso DS, ele era o ΔS, ΔT, a pressão constante dt, mais ΔS, ΔP, a temperatura constante dp. Então, substituindo a 22A aqui e a 23A aqui, o que nós vamos ter? Então, o meu ds, ele vai ser um Cp sobre T dt, mais ΔV, ΔT, a pressão constante dp. Então, a equação TDS, eu consigo obter ela multiplicando pelos dois lados pela temperatura. Então, é T ds é igual a um Cp dt mais a minha temperatura vezes ΔV ΔT, a pressão constante dp. Ok? Então, essa daqui era o objetivo da nossa aula de hoje. Chegar na nossa equação, que nós vamos chamar agora de número 28. E da mesma forma que fizemos na aula anterior, vamos entender a equação 28 para diferentes processos. Então, para um processo isotérmico, nós temos que TDS, uma temperatura constante, tem que ser igual a T, que multiplica a temperatura constante. Ok? Então, temperatura e temperatura a gente cancela. E nós vamos ficar, então, que o ΔS, ΔP, é uma temperatura constante, é igual a um ΔV, ΔT, a pressão constante. Bom, e aí a gente pode ter, então, que o ΔS, ΔP, a temperatura constante, ele pode ser maior do que zero. Né? Quando que ele vai ser maior do que zero? Quando a minha variação do volume, com a minha temperatura e uma pressão constante, ele é positivo. Tá? E aí, se a gente diagramar volume em função da temperatura, a gente pode ter uma curva aqui, e isso está dizendo que nesse exato ponto, certo? O meu coeficiente angular, a minha tangente desse ângulo θ aqui, ela é positiva, ou seja, o meu volume aumenta conforme a minha temperatura aumenta. Então, possivelmente,
o meu sistema está absorvendo calor. Então, possivelmente, com a absorção de calor, a minha entalpia aumenta. Para um ΔS, ΔP, a temperatura constante, menor do que zero, eu tenho que ter então que o meu coeficiente angular da minha curva no meu diagrama VT, mantida a minha pressão constante, ele tem que ser negativo. Então é como se eu tivesse, vamos imaginar aqui VT, aqui a pressão é constante. Se eu tivesse algo assim, com a minha pressão mantida constante e exatamente qualquer ponto T que a gente está considerando essa pressão constante, essa temperatura constante, eu tenho aí um coeficiente angular negativo, né? Tangente de θ menor do que zero, e aí possivelmente o sistema está liberando calor, ou seja, o meu volume diminui com a temperatura. De novo, pessoal, a entropia, se o meu sistema estiver liberando calor, a entropia do meu sistema diminui. Isso não está violando a segunda lei da termodinâmica, porque essa entropia diminuindo, muito provavelmente, outra parte do meu sistema está com a entropia aumentando, ou ainda a entropia da vizinhança está aumentando, certo? De tal forma que a entropia do universo ela permaneça maior do que zero. Se a gente estiver falando de um sistema reversível, essa entropia permanece constante. Que seria um terceiro caso, né? Quando essa derivada aqui for igual a essa, minha entropia ela vai permanecer constante. Ok? Então, isso é um processo isotérmico. Para um processo isobárico, então nós vamos buscar que TdS é igual ao Cp dt, mantida a minha pressão constante. E aí a gente retoma a nossa equação 22, né, ΔS, ΔT, a pressão constante, é Cp sobre T. Okay? A gente pode entender essa equação como sendo uma forma de a gente representar, né, como nós havíamos visto, que a variação da entropia é quantidade de calor por temperatura, né? Dado que essa minha quantidade de calor ela é dada por um Cp ΔT vezes T. Tá? Então é exatamente essa fórmula aqui. Ok? E por último, tá? Então vamos escrever aqui, né? Retomamos a equação 22. Tá? E por último, para um processo adiabático, onde a gente não tem um fluxo de calor, e isso corresponde então que não há variação da entropia do nosso sistema. Então, quando isso ocorre, a gente vai ter um Cp dt, a entropia constante, mais T, que multiplica ΔV, ΔT, a pressão constante, dP, a entropia constante. Então, nós vamos ficar aqui Cp, que é um ΔT, ΔP, a entropia constante, é igual a temperatura vezes ΔV, ΔT, a pressão constante. E essa equação aqui, a gente já havia obtido essa equação na nossa aula da equação de energia, quando consideramos a temperatura e pressão como variáveis independentes. Tá? É muito fácil chegar naquela equação. Eu vou deixar aqui o link, a descrição do vídeo, tá? No momento que a gente faz isso, para vocês poderem dar uma relembrada. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham acompanhado aí, entendido a aula. E no nosso próximo encontro a gente vai obter algumas relações com a pressão e volume como variáveis independentes. Um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Tchau, tchau.